Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas impressões e também fica de referência aí para quem estiver pensando em fazer utilização da tinta PVA, tá ok? Aqui eu tenho uma branca, aqui eu tenho uma preta e aqui eu tenho uma pecinha que eu utilizei a tinta PVA para fazer a pintura no MDF. O que eu quero compartilhar com vocês aí, que talvez seja dúvida de muitos também, é o seguinte: o MDF cru, por exemplo, aqui eu tenho um pedaço. A superfície dele, tanto um lado quanto o outro, ele é bem liso e muito receptível a qualquer tipo de tinta, tá? Aqui a questão era a seguinte: como essa tinta se comportaria com a aplicação direta no MDF, na questão tanto nas laterais da peça. Então, por exemplo, aqui eu tenho um MDF revestido, daí eu cortei. Esse nível de liso que tem aqui nem se compara com esse daqui. Esse aqui é revestido, enfim. Mas eu não estou falando essa questão. Mesmo que não fosse, a superfície dele, a parte de baixo, ela é muito lisa e bem receptível à tinta. Mas quando você corta, como é o caso aqui dessa pecinha, o que eu fiz aqui? Eu fiz um rebaixo. Então, o que resultou do processo aqui, a consistência da superfície aqui, ou o liso da superfície, seria o mesmo que esse que se tem na lateral aqui. Eu queria ver como ele se comportava, tanto com a aplicação aqui, quanto aqui na lateral. Então, foi dado apenas uma única demão, e também não foi aplicado nenhum tipo de fundo, então é uma aplicação direta. Uma coisa que fica de referência é a seguinte: se você olhar aqui, ó, acho que tá pegando bem, tá vendo que tem uns granuladinhos assim, a superfície fica um tanto quanto áspera, por mais que depois que tinha cortado aqui, depois que cortou e tal, tava nesse tipo aqui assim, ó. Eu passei uma lixinha 120. Num primeiro momento, você passa o dedo assim, parece que tá tudo lisinho. Mas em função da tinta, você faz a aplicação da tinta e tal, ele dá meio com arrepiada e fica essa superfície um pouquinho áspera. Como pode resolver isso? O que deveria utilizar? Então, quando você utiliza seladora para madeira, e eu recomendo a utilização da base água, apesar de ter gente que não gosta, mas é muito boa, não tem cheiro, e sim, fica com resultado bacana. Você aplica a seladora, vamos supor que ao invés de tinta, isso daqui fosse seladora. Aconteceria essa mesma questão aqui, de tipo ficar essa superfície áspera. Porém, a seladora é um produto, por assim dizer, que você consegue lixar ele. Então ele vai criar uma camada sobre o material, e quando você lixa, ela lixa do tipo que ela vai removendo o material em forma de pó. Então você consegue deixar uma superfície lisa com a aplicação das lixas. Se você vai lixando o MDF com madeira até o ponto de você falar, eu acho que está liso, e depois você aplica a tinta, ainda assim acontece isso daqui. Com a seladora não, ele vai criar uma casca, uma casquinha, uma camada. Pode ser feitas várias aplicações, seladora sobre seladora, até que se chegue no resultado. Mas geralmente você aplicou uma, esperou secar bem. E quando for para lixar, espera secar bem. Aí você vai fazer a aplicação da lixa para conseguir o liso. Depois eu vou fazer uma outra peça utilizando a seladora. Mas, de uma maneira geral, o resultado que se chegou aqui com uma aplicação, uma demão dessa tinta PVA, tanto aqui quanto aqui, eu gostei do resultado, cara. Eu gostei, é uma boa alternativa. Fica com uma certa proteção. Lembrando que a PVA ela é uma tinta fosca. Se quiser com brilho, daí tem que ser acrílica. Aí já é uma outra questão. Outro aspecto que eu gostei bastante dessa tinta
a aderência dela, ela não é que nem... Geralmente eu utilizo tinta esmalte mesmo, daí tem a condição de brilhante. Aplico selador e aplico tinta esmalte. Só que a tinta esmalte é uma tinta que escorre bastante e tudo mais. Essa daqui, ela é bem... digamos assim, ela adere muito bem, ela não tem essa questão de ficar escorrendo, de você ter que ficar limpando a peça e tal. Com um pouquinho de capricho que você consegue pintar a peça sem a necessidade de depois ficar limpando pela questão de que escorreu muita tinta e tal. Ela adere muito bem na madeira. Então, para quem costuma fazer trabalhinhos em MDF e tudo mais, e não faz uso da fita de borda, seja pela questão de que aqui seria complicado aplicar uma fita de borda, já que tem um detalhe. Mas também, para quem não gosta de aplicar, fazer a pintura da borda já dá um resultado bacana. Então aqui eu tenho um MDF revestido, mas quando eu trabalho nele as partes onde eu cortei, o corte da peça, ele vai ficar marronzinho, como essa daqui. Então fica essa alternativa. E aqui foi dado apenas uma demão. Se eu quiser chegar mais no branco ainda, já que tem um aspectozinho ainda de marrom, aqui está um pouquinho evidente porque ainda eu dei uma lixadinha para ver como que essa tinta se comportava, se tentasse lixar, mas já fica um resultado bem bacana. E eu vou aderir sim à utilização dessas tintas. Eu gostei. Eu comprei agora 2 potinhos de 500 ml. Se for para comprar na questão de custo-benefício, quanto maior a quantidade na questão de volume, compensa mais. Já que, por exemplo, aqui eu pago aproximadamente R$4 em cada potinho desse daqui. Ao ponto que, vamos supor, eu pagaria algo em torno de uns R$10 em 100 ml. Comprando de 500 ml, eu vou pagar algo em torno de, colocando frete ali, R$35 no pote com 500 ml, tá? Então seria o mesmo que saísse a R$7 cada 100 ml. Então já é uma questão mais econômica. Mas eu vou aderir, eu gostei bastante. Depois eu vou adquirir também a acrílica para ver nessa questão de brilho e tal, como ela se comporta. A acrílica ela é um pouquinho mais cara também. E essa tinta aqui também tem uma secagem muito rápida. Então, para quem produz peças personalizadas, que tipo assim, a pessoa compra a peça, mas geralmente a gente pede um prazo, já que tem que pintar a peça. Então é muito bom que você consegue no mesmo dia já pintar e deixar a peça concluída. Algumas tintas, por exemplo, é necessário que fique pelo menos 24 horas para ela, digamos assim, ter a sua secagem ou cura completa. Já que por mais que ela chegue num ponto de que não está mais soltando a tinta e tudo mais, mas ainda ela, quando é um esmalte sintético, você coloca o dedo assim, ela fica meio que gruda no dedo. Não solta a tinta, mas meio que gruda. Então precisa ter uma completa cura, tá? Mas basicamente é isso. Então daí depois eu vou ver se eu... É que eu não encontrei de fato a outra acrílica, mas assim que eu conseguir, eu acho que eu vou ter que comprar na internet mesmo, por aqui eu não achei. Aí eu faço um videozinho também com umas impressões a respeito, tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?